hoje eu quero falar para vocês sobre uma das ferramentas mais importantes no planejamento de um projeto, a estrutura analítica do projeto, ou EAP. A estrutura analítica do projeto é a ferramenta básica da gestão de escopo do nosso projeto. Ele é como se fosse um organograma, onde, na parte superior, como nós podemos ver nesse gráfico, nós temos o projeto. Logo abaixo, nós temos as fases, as subfases, até chegarmos na ponta, ou seja, aquela caixinha que não vai ter uma outra caixinha embaixo, que a gente chama de pacote de trabalho. Todo o trabalho que o nosso projeto for fazer, ele precisa obrigatoriamente estar contido dentro dessas caixinhas. Não pode sobrar e não pode faltar trabalho. E como nós construímos essa WBS, ou esta EAP? Como nós construímos? Nós construímos primeiro, usualmente de cima para baixo, através do processo que nós chamamos de decomposição, onde nós pegamos como se fosse uma pedra e nós quebramos essa pedra em pedras menores, 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 até termos o grão do tamanho que nós queremos. É muito importante que a gente entenda que o detalhamento influencia diretamente na qualidade da nossa EAP, como também na nossa capacidade de gerenciá-la. Se nós detalharmos muito, significa que nós teremos pacotes de trabalho muito pequenos. E esses pacotes, sem dúvida nenhuma, vão ser mais fáceis de ser controlados. Por outro lado, ao detalharmos muito, nós teremos muitos pacotes para gerenciar, o que torna o esforço de planejamento um esforço muito maior. Por isso que tem uma arte, muitas vezes, no detalhamento dessa EAP. Ou seja, como eu detalho e até quando eu detalho? Eu detalho até quando eu me sinto confortável com o nível de controle que eu preciso ter. Qual o tamanho desse pacote de trabalho? Ou seja, dessa pequena célula de trabalho que é o menor nível da nossa EAP. Eu queria compartilhar para vocês uma regra que eu uso todos os dias. 4 a 40. Ou quem quiser, 8 a 80. Que é o quê? O nosso pacote de trabalho, ele deve durar entre 4 a 8 horas, no mínimo, e entre 40 a 80 horas no máximo. Então, ou seja, entre 1 dia e 5 dias, é uma ótima duração para o nosso pacote de trabalho. Isso é claro, não é uma regra, né? Isso é uma dica. E o que a gente precisa entender? Se nós temos um projeto e um pacote onde eu tenho um detalhamento muito grande e aquele pacote é de 15 minutos, será que vale a pena esse detalhamento? Será que não é melhor aglutinar esse pacote com outros pacotes? Ou, por outro lado, se eu tiver um pacote de trabalho que dure 1 mês, será que esse pacote não pode ser quebrado como a pedra em pacotes menores? Então, o que a gente precisa entender? É que sempre, num projeto normal, a gente vai oscilar entre 1 dia, 1 semana, 10 dias, mas nunca 1 mês e nunca 5 minutos. Para eu ter uma atividade de 5 minutos destacada como um pacote de trabalho, eu preciso entender a criticidade dessa tarefa. Talvez a tarefa seja tão crítica, aquele pacote seja tão crítico, que justifique eu destacá-lo como um pacote de trabalho, mesmo que ele não tenha a duração que eu estava sugerindo anteriormente. E quando nós devemos fazer a EAP? Nós devemos fazer a EAP logo no início do nosso planejamento. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Eu sou apaixonado por vinhos, né, e sempre quis ter uma adega na minha casa. E com todos os desafios que eu tenho de viagens, de falta de tempo, eu falei, eu preciso planejar esse trabalho. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente construir a minha EAP. A partir do momento que o meu objetivo do projeto, o meu termo de abertura já estava montado, eu passei a construir a EAP. Eu falei o seguinte, o que torna a minha adega uma adega de verdade? O que torna essa adega uma adega diferente? Eu tenho trabalho de marcenaria, tenho trabalho de gesso, tenho trabalho de refrigeração, eu tenho trabalho envolvendo a porta, tenho trabalho envolvendo o móvel, tenho trabalho envolvendo a catalogação dos vinhos. E esses trabalhos se estenderam por 5 meses, onde eu praticamente viajei todos os 5 meses. Minha casa foi um caos para poder fazer isso. Mas o que garantiu o sucesso? Foi porque eu tinha uma EAP como essa
que vocês estão vendo agora no vídeo, que permitiu com que eu controlasse o trabalho, com que eu soubesse exatamente o que eu tinha para fazer e o que faltava fazer. E com isso, eu consegui terminar esse projeto após 5 meses, com muito sucesso, como o que vocês vão ver agora, né? Nessa visita que nós vamos fazer rapidamente por uma EAP bem feita, a minha adega.